Eric, obrigado mais uma vez aqui por participar aqui do Poder Expresso. Eric, todas as sextas-feiras ele participa com a gente aqui do Poder Expresso, falando um pouco sobre a política dos Estados Unidos, também a política global. Eric agora, por exemplo, fala com a gente de Luanda, né? Tá na África, daqui a pouco volta para Portugal, tem uma visão global sobre a política global, também morou no Brasil por um período bastante razoável, então conhece bem a política brasileira. Mas, Eric, eu vou tratar contigo de um assunto muito específico, que é essa possibilidade real do Steve Bannon se entregar agora, logo no início de julho, né? E esse personagem foi um personagem muito importante em determinado momento, principalmente naquela primeira campanha do Trump, efetivamente, a gente está falando aí de 16, que Bannon acabou tendo uma ação muito mais forte ali em relação aos republicanos. Depois, meio que se distancia, pelo menos oficialmente, ali do Trump, mas mantém uma ação efetiva dentro dessa direita global, inclusive com ramificações no próprio Brasil. A família Bolsonaro, por exemplo, teve encontros com Bannon em determinados momentos, mas essa figura agora, por causa de processos na invasão do Capitólio, acabou sendo condenado, estava respondendo a todo esse julgamento em liberdade, mas agora esse processo ele chega ao findo, e existe uma expectativa de que o Steve Bannon se entregue agora no início de julho. Queria falar com você um pouco sobre esse personagem e o que é que ele representa hoje, de fato, no trumpismo e na política norte-americana. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Bom, muito boa tarde, Leo, e desculpas, talvez eu estou aqui há 48 horas aqui em Luanda, talvez eu vou falar um pouco com sotaque de angolano e não brasileiro, então vocês vão ter que aguentar aí. Mas vamos lá. Essa história do Steve Bannon é uma história inédita, né? Porque é uma pessoa que teve um papel fundamental na eleição do Donald Trump em 2016. Ele, de certa forma, se pode argumentar assim, se foi o arquiteto ou um dos arquitetos, mas com certeza teve um papel muito importante na criação do MAGA, né, do movimento MAGA, que é o movimento de populismo da direita que se associa com Trump. E hoje em dia é uma pessoa que se vê como um dos arquitetos. Ele até usa a palavra, ele mesmo é a infraestrutura do populismo global, ou seja, então, desde que assim, o Trump saiu da Casa Branca e ao longo dos últimos anos, o Bannon, ele vive convivendo com personagens da direita ao mundo, a nível mundial. Você citou, obviamente, o Bolsonaro, mas, ou seja, o Viktor Orbán na Hungria, ou seja, outros movimentos que têm essas características do MAGA aqui nos Estados Unidos, o nome dele sempre está no meio disso tudo. Então, uma pessoa que já tem uma presença a nível do populismo, desse movimento que se vê em muitos países da direita global. E, evidentemente, como você citou, está nas notícias hoje, porque finalmente parece que a gente chegou no final de um caminho longo em termos da sentença dele, que ele não tem como adiar muito mais, apesar de que ele ainda está dizendo que tem algumas medidas eventuais que ele vai tentar prolongar essa data da data de entrega na prisão, mas teoricamente hoje foi anunciado que ele vai ter que se reportar à prisão para cumprir uma pena de apenas 4 meses, né, a partir do 1º de julho. Muito bem, Eric. Uma das acusações do Steve Bannon é justamente ter estimulado ali aquela invasão do Capitólio, que claramente ali tem uma relação, e não dá para desconsiderar isso, com os atos golpistas, uma tentativa de golpe aqui do 8 de janeiro de 2023, né, onde você tem presos, inclusive a notícia de hoje aqui no Brasil é justamente a Polícia Federal tentando repatriar, né, extraditar essa turma, esses fujões aqui que participaram desse golpe e acabaram ali buscando a Argentina, talvez ali
numa expectativa de serem abraçados pelo governo Milei, do governo de direita, ou seja, e aí já tem uma dezena, né, de fujões golpistas que acabaram indo para a Argentina. A Polícia Federal vai tentar ali trazer essa turma de volta. Eu queria que você falasse um pouco para a gente do que representou aquela invasão do Capitólio naquele momento e em que momento em que instância a gente consegue fazer uma comparação com a tentativa de golpe do 8 de janeiro aqui no Brasil. Bom, vamos voltar. Então, vamos voltar na história para poucos dias depois mesmo antes de saber o resultado da eleição nos Estados Unidos em 2020, o Bannon já estava preparando a extrema-direita nos Estados Unidos para a possibilidade que eles entendiam como era uma grande possibilidade de que o Trump não ia ganhar a eleição, mas que eles iam alegar que houve fraude. E ele usou certos termos que a gente viu o eco desses termos no Brasil, no português brasileiro, mas não deixam de ser os mesmos termos. Ou seja, por exemplo, a gente quer o código-fonte. Isso foi uma coisa que a direita americana falava muito, que eles alegavam que houve muito fraude nas urnas. E 2 anos depois, com a história toda que ocorreu no Brasil, coincidentemente, ou seja, entre aspas, ou seja, esse mesmo termo voltou à tona. Ou seja, também essas alegações de fraude eleitoral, de que tinha muita maracutaia no meio dessa história toda. Ou seja, muitas das táticas que o Bannon foi uma peça-chave em promover e propagar nos Estados Unidos, acabaram sendo usados, ou seja, na direita brasileira mesmo depois se não me engano, depois do primeiro turno, mesmo sabendo que ia ter um segundo turno com Lula e Bolsonaro, ele já começou a preparar o terreno para isso no Brasil. Então, eu acho que é óbvio que o impacto do banismo, vamos dizer, na direita brasileira, ou seja, foi muito grande, né? Inclusive, como você sabe, quando uma pessoa com uma influência grande, porque não deixa de ser, ele tem um podcast que muitas pessoas do mundo todo, principalmente da direita, escutam, ou seja, quando ele começa já a questionar certas coisas no Brasil, vindo de um americano, ou seja, muita gente leva isso muito a sério, e isso, na verdade, botou gasolina nesses rumores e fofocas que circulavam no Brasil sobre que realmente houve uma conspiração para tirar a eleição do Bolsonaro e botar o Lula de volta em Brasília. Eric, em que medida esse distanciamento, existe um distanciamento hoje entre o Trump e o Bannon, ou não existe esse distanciamento, mas em determinado momento da história recente do trumpismo, o Bannon se afasta um pouco, né, mas isso não está muito claro aqui para a gente, em que momento, de fato, o Trump e o Bannon eles se distanciam. Ou esses dois personagens são ligados umbilicalmente e é difícil separar um discurso do outro. Eu falo isso até para que a gente converse um pouco mais sobre esse discurso, que é um discurso muito difícil, Eric, para a própria esquerda e para o próprio PT e para o próprio governo Lula, de certa forma. Porque Trump, Bannon, eles criaram uma estrutura de defesa de liberdade que de fato é muito difícil contrapor. Se a gente pensar, por exemplo, na questão das vacinas, né, que aconteceu de alguma forma também nos Estados Unidos e aqui no Brasil, não, a pessoa tem que ter liberdade para não tomar a vacina, o que por si só é uma questão duvidosa já na largada, porque você está falando de saúde comunitária. Determinados grupos que não se vacinam acabam interferindo em todo o conjunto da comunidade, da população. Mas, de qualquer forma, é um discurso que era muito forte, o da vacina. Se a gente pensar, por exemplo, na questão das regulações das redes sociais, mesma coisa, a questão da liberdade, como se, de fato, você não pudesse ter regulação minimamente em relação às redes sociais. É preciso que se tenha regulação até para que se
puna de alguma forma. O jornalismo, por exemplo, o grande jornalismo é regulado, tem punições. Se eu faço uma reportagem que pode prejudicar alguém se sinta prejudicado a ponto de considerar que aquela reportagem é uma reportagem que pode ter prejudicado ele, não foi uma reportagem sincera, o que no meu caso não vai ocorrer já de antemão, mas a pessoa tem o direito de ir para a justiça querendo questionar isso. Nas redes sociais não existe regulação efetivamente em relação a esses movimentos. E o último movimento aqui nessa questão da liberdade é a questão das armas. É o mesmo discurso. É um discurso que você pega por tópicos, em vários tópicos, e tem sempre ali a questão da liberdade. Te pergunto isso porque o Bannon e o Steve Bannon estão muito ligados a toda essa engenharia de um discurso que eu não me vejo se afastar do trumpismo ou da direita global. Mas eu queria saber, você que está nos Estados Unidos e acompanha a política, em que momento essa relação com o Trump ou com o Bannon, ela se fragiliza ou ela nunca se fragilizou? Eu acho que foi uma relação complicada, né? Porque, de certa forma, o Trump dependia de pessoas como o Steve Bannon, bem no início da vida política mais recente dele, que começou em 2015, porque ele precisava ter, de certa forma, alguma força institucional da direita assim, dando um aval para ele, né? Então ele assim, se apoiou muito nessas figuras, né? E o Bannon mostrou uma pessoa, um lutador, né? Uma coisa que o Trump valoriza muito. E eles ficaram muito ligados, inclusive ele foi nomeado como estrategista com uma posição formal dentro da Casa Branca no início do mandato do Trump. Mas com o tempo, eu acho que o Bannon se frustrou com o Trump porque ele viu que o Trump de certa forma aproveitou desse movimento da direita, mas não era, vamos supor, uma pessoa muito convicta, ou seja, ele era uma pessoa prática. Muita gente diz que o Trump, se ele decidisse que seria mais fácil ser eleito com todos os ideais democratas, ele mudaria no instante. Não é uma pessoa sem muitos princípios políticos, ou seja, por exemplo, pega uma questão como o aborto, né, direito da mulher de escolher que pode ter aborto ou não. Ou seja, o Trump era assim a favor da escolha da mulher por muitos anos e depois mudou de opinião para ser contra o aborto porque é uma posição da direita. Mas eu acho que esse tipo de falta de princípios que irritava muito o Bannon, porque o Bannon, de fato, ele tem esses princípios muito fortes. O Bannon não é uma pessoa que aproveita de algum momento, alguma onda política para poder se inserir naquilo. Ele é uma pessoa que já vem com umas ideias da direita, de populismo assim, da direita há muitos anos. Bom, enfim, então eles acabaram se afastando durante o primeiro mandato, mas, não sei se você lembra, mas teve uma outra questão legal que ele se safou, que ele estava sendo condenado por um fraude, não deixa de ser um fraude, em que ele e um parceiro estavam alavancando dinheiros do público, principalmente da direita, falando que eles, como não tinha verba no governo para construir um muro, uma muralha grande para deixar que os imigrantes mexicanos e os outros vindo do sul cruzassem para os Estados Unidos, era um projeto que se chamava Build the Wall, vamos construir a muralha, né? E, na verdade, todo esse dinheiro, 25 milhões de dólares que eles arrecadaram, foi para o bolso deles, praticamente. Eles não construíram, ou seja, nenhum metro de muralha. Ele estava sendo condenado por esse fraude e, afinal, acho que foi no último dia, no penúltimo dia do mandato do Trump, o Trump concedeu um indulto para o Bannon, para ele não ter que se enfrentar com a justiça americana. Então, você vê que, apesar dos pesares, apesar de que os dois assim, se embicaram um pouco ao longo dos últimos anos da administração do Trump, ou seja, afinal, o Trump achou que ele era uma pessoa que não merecia ir para a cadeia, então ele concedeu esse indulto. Então, agora, no afastamento do Trump, ou seja, da Casa Branca, ou seja, eu sinto que não estavam muito ligados, apesar de que, agora voltando ao tema do Brasil, como a gente sabe, o Eduardo Bolsonaro teve vários encontros com o próprio Bannon no Mar-a-Lago, que é o country club do Trump, lá onde ele vive, na Flórida, justamente durante essa fase de indecisão no Brasil, durante a eleição e logo depois,
E parece que foi durante algumas dessas reuniões em que o Bannon basicamente aconselhou o Eduardo e outros assessores muito próximos ao Bolsonaro a como trabalhar a informação, essa liberdade de imprensa que a gente goza tanto aqui nos Estados Unidos, aqui não, estou na Angola, mas lá nos Estados Unidos quanto no Brasil, assim, para poder aproveitar dessa liberdade de imprensa e essa liberdade de alta expressão para poder já disseminar mentiras e de aproveitar de pessoas que estavam convictas que havia fraude, para aproveitar para criar essa o que a gente chama de fake news, né? Então, de certa forma, o Bannon o que eu posso dizer hoje, ele é muita coisa. Ele teve uma carreira de mídia, de produtor de filmes, de ter podcast, de ser um assessor de presidentes, de ser um arquiteto político. Ele teve muitas carreiras, ou seja, mas o que se pode dizer para ele é um mestre em manipular a mídia e influenciar as pessoas, sobretudo da direita. Então, ele é uma pessoa que aproveita de democracias, de instituições como a prensa, uma livre imprensa, para poder aproveitar dessas brechas que existem, que só existem por tradição e não por lei, para poder influenciar as pessoas, talvez até eu diria para enganar as pessoas. Eric, uma última questão aqui ainda sobre Steve Bannon. Em que momento a popularidade desse senhor, qual é o grau de popularidade desse senhor nos Estados Unidos? E qual o tamanho dessa prisão dele? Se de fato isso pode dificultar um pouco a imagem dessa direita global, ou ao contrário, uma prisão dele apenas vai reforçar a vitimização e essas ações, supostas ações contra a direita global? A direita só vai enxergar isso de uma forma, que ele é um mártir, né? Ele é uma pessoa que não obedeceu um processo político corrupto, porque, na verdade, esse processo que está enfrentando é porque ele declinou, recusou a se apresentar perante o Congresso americano, que estava investigando todas as circunstâncias em torno da insurreição do Capitólio americano em 2021, e o 6 de janeiro, a gente chama. E por causa desse enfrentamento, ele ao longo, agora correu 3 anos praticamente, agora ele vai ter que provavelmente enfrentar 4 meses de prisão, que é nada. 4 meses numa prisão de mínima segurança vai ser nada para ele, e só vai fortalecer a imagem dele perante as pessoas que ele realmente mais valoriza, que são os extremistas da direita global. E isso ele vai ser visto como dizem em árabe, um shahid, um mártir. Muito bem. Eric, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso mais uma vez. Eric está falando com a gente diretamente de Angola. Hoje, excepcionalmente, está em viagem, mas fez questão de estar aqui no Poder Expresso nessa sexta-feira. Até a próxima sexta-feira, Eric. Forte abraço para você. Um abraço.